Olá, meus amigos internautas, companheiros que curte pé na roça aí pelas redes sociais, as plataformas digitais. Desde já eu quero agradecer, como sempre, as visualizações aí nas plataformas, aqui no YouTube, no Pai e também no TikTok, Instagram, Facebook e outras plataformas que Pé na Roça aparece aí com os seus vídeos gravados, né? O vídeo de hoje eu vou comentar, tentar falar aqui 3 assuntos, né, que interessa o trabalhador brasileiro, né? A nós, trabalhador brasileiro, somos da classe trabalhadora, né? Então nós vamos fazer esse vídeo hoje, vamos tentar abordar aqui uns 3 temas que é interessante para a nossa classe trabalhadora, né, do dia a dia do nosso país Brasil, né? Mas antes eu peço que você passe lá aqui no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Você que não tem muita prática com esse mundo moderno da internet, da informalização, né? Eu vou tentar lhe ajudar a explicar um pouco como você que não tem muita habilidade, porque quem já tem a habilidade, né, é fácil, já sabe o que tem que fazer, já sabe como fazer. Agora, aqueles que não têm, a gente precisa dar uma certa orientação para ele poder estar fazendo isso. No final dos meus vídeos, quando eu finalizo, aparece embaixo, do lado direito do vídeo, se inscreva no canal. Então, o que é que você vai fazer para se inscrever no canal? Você só vai pôr seu dedinho ali onde está escrito se inscreva, pronto. Você tocando o dedinho ali, você já está inscrito no meu canal, entendeu? No YouTube, aqui no YouTube. Então não tem muito segredo, não é bicho de 7 cabeças. Se você quiser se inscrever, é só fazer isso. No final do vídeo, abaixo do lado direito do vídeo, vai estar uma palavrinha lá. Provavelmente vai estar escrito em letras pretas, né? Uma letra escura, né? Se inscreva no canal, né? Eu preciso muito que você que vê Pé na Roça aí nas plataformas digitais, que faz seu comentário, que compartilha. Eu preciso muito, mesmo que seja de outras plataformas, se inscreva aqui no meu canal no YouTube, porque eu preciso muito que esse canal ele se desenvolva, ele cresça, assim, em números de inscritos, em números de curtidas, compartilhamentos, né? Comentários. Tudo é importante que você fizer dentro do canal, para que o YouTube ele libere para mim ferramentas mais modernas, para mim poder criar vídeos melhores, né? Vídeos melhores no dia a dia para os meus internautas. Então, para mim conseguir a meta que eu tenho que alcançar, eu preciso que você se inscreva. Você não vai pagar nada no meu canal, você não vai pagar nada por se inscrever, você não vai pagar nada por comentar, você não vai pagar nada por compartilhar, você só vai se inscrever, entendeu? Eu preciso muito que ele se desenvolva, que eu consiga alcançar a quantidade de pessoas suficientes inscritas no meu canal, para que ele libere para mim as ferramentas modernas, para mim estar podendo criar vídeos melhores para o público, né? Para o meu público geral, né? A gente está, como se diz naquele ditado antigo, está se virando como pode, né? Para fazer esses vídeos. Todo esforço possível para que saia do agrado dos internautas, né? Então nós vai começar o vídeo de hoje falando, e eu peço também que você, para entender o conteúdo que a gente vai abordar agora no vídeo, você assiste o vídeo todo,
porque muitas vezes você não, aí você fica meio boiando, voando, né? Porque você viu uma parte do vídeo, mas você não foi até o final para ver os temas que a gente abordou e que é de interesse da gente, né, que trabalha no nosso dia a dia. Então hoje nós vai começar falando, eu vou começar falando mais uma vez, primeiro sobre o roubo do INSS, né, que sempre é o que está falando direto, tem nas mídias por aí essa falação. Eu particularmente eu só queria saber quando é que os deputados, os senadores e até mesmo o presidente que eu votei, o presidente Lula, vão querer concordar em criar uma CPI para pegar os ladrões envolvidos do INSS, né? Do roubo do INSS. Porque não basta só você devolver e já está vendo desencontros de informações com relação à devolução do dinheiro, já estão tentando até roubar de novo quem já foi roubado, né? Aí de formas diferentes, entendeu? Eu queria saber quando é que vão criar também a CPI para isso, né? Para investigar essa roubalheira do trabalhador brasileiro, né? O trabalhador brasileiro sendo roubado, né? Eu queria falar para o meu presidente Lula, o presidente que eu votei, que o presidente Lula e os governantes, aqueles parlamentares, senadores que são da bancada do lado do governo, eu queria dizer o seguinte, Lula, tem um ditado que se fala que a justiça para ser boa, ela parte de casa. Se Vossa Excelência tem um irmão envolvido com isso aí, mas não é por isso que ele esteja envolvido com um negócio de associações que estavam roubando o INSS, não é por isso que não deva haver a CPI, né? Porque por trás do seu irmão, certamente tem mais bandido da política envolvido por trás disso, né? Eu não tenho dúvida que não tenha. Tem mais bandido da política envolvido por trás disso. Então é por isso que está havendo um moído e fazendo todas as formas para que essa CPI não aconteça. Porque não precisa nem ser político, ser deputado, ser senador, ser prefeito, vereador, governador, que não entenda isso. Todo mundo está vendo que estão fazendo um movimento para que essa CPI não aconteça, né? Tem parlamentares que não querem que essa CPI aconteça. Quando eu falo parlamentares, eu estou falando do geral, estou falando de deputados, estou falando do geral, né? Entendeu? Então, muitas pessoas envolvidas com isso, entendeu? E essa CPI seria muito importante para pegar os bandidos e punir eles, né? Que é o correto. Pegar e puni-los pelo esse roubo, essa coisa feia que fizeram contra os trabalhadores brasileiros. Então esse é o comentário que eu quero fazer hoje dessa parte do INSS. A CPI deve acontecer, tem que acontecer. Os parlamentares já assinaram para aumentar a quantidade de número de deputados nas câmaras em alguns estados e também lá em Brasília. Isso vai gerar mais custo para nós, trabalhador, pagar, porque toda aquela regalia que eles têm e o salário que eles ganham, quem paga somos nós, trabalhador brasileiro, né? Por isso que não tem tanta dificuldade para eles aprovar as coisas em benefício deles. Agora, coisas que é em benefício do que eu vou falar agora, a respeito do trabalhador brasileiro, isso aí o perrengue é muito grande. Enrola de um lado, tapeia de outro, faz vista grossa de um lado, ignora do outro, entendeu? E aquele moído é difícil de acontecer. Como, por exemplo, eu acabei de falar de CPI, agora eu vou falar sobre a classe trabalhadora, sobre a CLT, né? A CLT consolidações das leis do trabalho, deixada por o eterno saudoso, criada e deixada pelo Getúlio Vargas, né?
é um dos melhores presidentes que o país já teve, o Brasil já teve, que graças primeiramente a Deus e algumas leis que nós temos hoje da Constituição, algumas, grande parte, foi criada por ele, uma delas a CLT, e a gente vê assim, o comércio, eu vou falar do comércio no geral hoje, tem uma dificuldade muito grande para se contratar pessoas para completar o quadro de funcionário ali dentro daquela parte da área do comércio, seja ela qual for a área, seja ela hipermercado, seja ela supermercado, seja ela atacado, seja ela varejo, seja ela loja, o que for. Eu estou falando de comércio no geral. Agora, por que a dificuldade? Quem dificulta são esse pessoal de alto escalão, que eu quero dizer, sindicato dos trabalhadores, que são comprados pelos sindicatos empresariais, né, que aceita, mesmo que não quisesse aceitar, mas que o dinheiro compra, para que seja daquele jeito. Antigamente, nos anos, final de 89 para os anos 90, o comércio, eu me lembro bem, que tinha comércio que trabalhava só até os sábados. No domingo, aqueles que trabalhavam no comércio folgavam, né? Ficava em casa com seus familiares para ir a uma igreja, a casa de Deus, para ir numa lanchonete, tomar um lanche com a família, sair para se distrair, né? Porque a vida não é só trabalho, né? Tem que ter lazer também, né? Então eu acho assim, os empresários da área de comércio, eles têm que começar mais investimento em qualidade de vida dentro da empresa, mas também fora dela. O que eu quero dizer com isso? Não basta você ter uma qualidade de vida só dentro da empresa, mas também você tem que ter uma qualidade de vida para os seus empregados, aqueles que estão ali no dia a dia, na lida ali com você sempre, e que só se ausenta por motivo de doença, de fatores maiores, muitas vezes, né? Ter mais esse reconhecimento pela parte dos patrões, dos sindicatos patronais, né, do nosso país. Porque eles mesmos dificultam entre sindicato patronal, sindicato das categorias do comércio e os empresários. Aí fica essa dificuldade para se contratar um funcionário. Por que essa dificuldade? Porque já foi criada por eles mesmos, entendeu? Então, como eu dizia, nos anos 90 o comércio passou a trabalhava até o sábado, depois o domingo folgava, né? Quem trabalhava no comércio. Depois foi mudando, aí passou o comércio a abrir até os domingos, os anos foi passando até do sábado, que trabalhava, o último dia de trabalho era o sábado, né, na jornada corrida, e que no passar dos anos, aí modificou, passou a começar a trabalhar até meio-dia, trabalhava até meio-dia no comércio, principalmente em supermercados, né, trabalhava até meio-dia, aí à tarde fechava. Aí ficava fechado à tarde. Aí o tempo foi passando, aí mudou de vez. Mas mais para o lado dos patrões, dos sindicatos patronais, dos comerciantes. Aí mudou de vez. Como foi que mudou de vez? Mudou de vez no seguinte sentido. Aí passou a abrir, do decorrer da semana, sábados e domingos, né? Sábados e domingos. Aí entrou, nesse meio aí, surgiu-se também a escala 6x1, que é uma escravidão independente da área para quem trabalha. A escala 6x1. Você trabalha 6 dias corrido, seja qual função que for, em qual empresa que for, ramo de empresa que for, e você folga só, é um dia só que você tem, para você curtir com a sua esposa, sair uma igreja e uma lanchonete, tomar um lanche com ela, com os seus filhos, enfim, é um dia só. E muitas vezes nem dá certo, porque às vezes você está de folga, mas aí a sua esposa trabalha, ela está trabalhando. Como é que você vai sair? Você vai sair sem a esposa?
Aí não tem como, né? Aí você vai ter que ficar trabalhando em casa, cuidando de casa, né? Então, quer dizer, essa dificuldade, se você analisar, você trabalhador brasileiro, analisar o que Pé na Roça está falando, não é o trabalhador que criou essa dificuldade. Essa dificuldade já vem sendo criada entre empresários, sindicato patronal e sindicato de categorias. Entendeu? Eles mesmo que criaram a dificuldade, e hoje o que está se tendo, no modo geral, principalmente no comércio, uma dificuldade imensa para se encontrar profissionais, principalmente qualificados, para cobrir o quadro das empresas, entendeu? Então, por isso que eu falo, precisa não só fazer um investimento dentro da empresa, mas precisa também fazer um investimento que dê mais lazer também para aquele que está no dia a dia ali no batente, né? Porque a escravidão acabou faz muitos anos, na teoria, eu sempre falo na teoria, a escravidão acabou faz muitos anos, mas na prática ainda ela existe. E os que era para ser responsável em fazer as coisas para os trabalhadores que ficam lá em Brasília, eles ficam vendo as coisas só para eles, e a lei, essa escala 6x1, eles nunca aprovam, porque também eles têm rabo preso com isso, entendeu? Eles também têm rabo preso com isso. Esse pessoal lá de Brasília, eles só aprovam a maioria das coisas, aqueles que convém a eles, mas a classe trabalhadora é deixada de lado, como sempre é deixada de lado, entendeu? Então essas coisas eles não aprovam a escala de 6x1 para acabar com essa escala de 6x1, porque já faz tempo que vem com esse perrengue, não é de agora que vem com esse lenga-lenga, para que essa lei seja aprovada, para essa jornada ser reduzida, entendeu? Mas uma coisa eu tenho certeza, não foi até agora, porque não é conveniente para eles lá de Brasília. Quem faz as leis? Quem faz a legislação lá de Brasília? Não é conveniente para eles fazer. Para o trabalhador, não é conveniente. Se fosse para eles já tinham feito igual já fizeram aí, já aprovaram para aumentar o número de deputados, e agora só falta que o presidente Lula sancione, né? Sancione, e com certeza vai sancionar, porque é para eles, né? Não é para o trabalhador, entendeu? O trabalhador sempre é deixado de lado. E sabe o que é que vem de bom para o trabalhador? O que o presidente Lula, o presidente que eu votei, aumentar a taxa de impostos. Quem é que vai pagar a taxa de impostos? Quem paga? O trabalhador, né? Tudo é em cima do trabalhador, entendeu? Então está na hora de o brasileiro acordar. Se você gosta dos meus comentários, comente, compartilhe, entendeu? Outra coisa que eu queria falar para os meus colegas, né? Porque eu tenho um curso, eu trabalhei na área, eu conheço também, né, da área, a área de vigilante, né? Eu sempre falo nessa área de vigilante, sobre o porte de arma por vigilante. O porte de arma por vigilante dentro da empresa, que ele presta o serviço dele, faz a segurança patrimonial, e fora da empresa também, se não for para usar a arma na rua, eu até ainda sou meio de acordo, entre aspas, né? Sou meio de acordo, mas dele poder ter o uso da arma dentro do seu patrimônio, que é sua residência, para se precisar ter uma defesa contra a bandidagem que a gente tem no nosso país, porque é demais, né? Ele poder se defender, porque se ele faz um patrimônio de uma empresa e ele pode usar uma arma dentro daquele patrimônio na empresa, por que ele não pode ter uma arma no seu patrimônio para se defender de riscos da sua residência, do seu patrimônio, entendeu? Então é umas coisas, sabe, que não dá para entender, entendeu? É umas coisas muito vaga essas normazinhas, essas regras, umas regrazinhas que tem no nosso país, entendeu? Se o cidadão ele fez um curso de qualificações,
se preparou numa academia, tem um reconhecimento no certificado pela Polícia Federal e que autoriza que o cidadão que trabalha na área de segurança de vigilante patrimonial, cuidando do patrimônio dos outros, ele trabalha armado lá ele pode trabalhar. Então quer dizer, lá ele pode defender o patrimônio do patrão, mas se um bandido chegar para roubar o patrimônio dele, ele não pode fazer defesa, tem que abrir as portas e deixar entrar. É umas coisas difíceis de entender, viu? É umas coisas do nosso país, não dá para entender. Então, são esses comentários. O comentário de hoje foi esse que Pé na Roça fez. Eu agradeço aí os compartilhamentos, como eu já falei, nas plataformas digitais, nas redes sociais, e no Quai que eu tive essa semana, relatóriozinho que eles mandam semanalmente, né, pra gente, de 70 mil de Quai, isso quer dizer 70 mil pessoas visitando, passando, visualizando os meus comentários na plataforma Quai. Eu quero agradecer, né? Muito obrigado por essa oportunidade, o Quai, e que eu tenha chance também nas outras plataformas com esse crescimento aí nas plataformas digitais. E também, quando for no próximo vídeo, eu já vou antecipar aqui para os meus internautas. Eu não vou falar mais, porque já está ficando muito longo esse vídeo, e as pessoas não assistem vídeos longos, né? A gente sabe disso, não assiste vídeos longos. Alguns preferem, não vou falar aqui todos, mas alguns preferem ver alguma bobagem qualquer, mas quando é um tema interessante dos que eu abordo, tipo o que eu estou abordando nesse vídeo de hoje, muitas pessoas ignoram e não assistem o vídeo inteiro. Uma coisa que é de importância de todos nós trabalhadores, né? Porque eu falo sempre nesse canal, esse canal que eu criei, a gente aborda nesse canal todos os temas diferenciados, todo tipo de temas do nosso dia a dia. Eu criei esse canal para essa finalidade. Eu não fico só num tema só, entendeu? Eu abordo temas diferenciados no meu canal, entendeu? Agora, se você quiser ver o vídeo todo, você tem que se inscrever no canal e assistir os vídeos, né? Para você saber do que eu estou falando. E já quero deixar aqui de antemão que no próximo vídeo que eu for fazer, a gente pode até falar de abordar outros temas, mas eu quero focar nas plataformas digitais. Nos próximos vídeos que eu vou fazer futuramente, eu quero abordar temas, um deles de ser tocado nas plataformas digitais, que é onde as pessoas faz suas visualizações, curte bastante, entendeu? Então eu já estou antecipando. Agradecer os 70 mil que já passaram lá na plataforma Quai, visualizando o Pé na Roça. Agradecer por as outras plataformas também. Agradecer por tudo. Que Deus abençoe não só a mim, mas a todos vocês que têm feito isso. O sucesso é de vocês, não é meu. Eu só procuro criar os vídeos da melhor forma possível. Agradecer por essa semana, né? Que Deus abençoe nossa semana. Amanhã já sextou, né? Amanhã já sextou, chegou o finalzão de semana de novo. Que Deus abençoe o nosso final de semana. E dizer sempre, como eu sempre falo no final, o bordão, como dizia o eterno saudoso Enéas. Meu nome é Enéas, eu não digo meu nome é Enéas. Eu sou Pé na Roça, 100% natural para você. Esse é o meu bordão. Um bom final de semana para todos. Pé na Roça, 100% natural para você.